E aí, juventude, tranquilidade? Belezinha? Tá preparado para mais uma aula de obras literárias? Tenho certeza que sim. Então, bora falar de Unicamp. Hoje a gente vai falar dos sermões do padre Antônio Vieira. A Unicamp selecionou alguns, vamos ver quantos, vamos ver quais e vamos ver o que esses sermões têm a nos dizer então. Vem comigo, leio, logo escrevo. Bom, pessoal, o lance é o seguinte então. Para falar do padre Antônio Vieira, antes mesmo de falar dos sermões e tal, ou falar da própria figura dele, a gente tem que falar um pouquinho do período no qual o padre Antônio Vieira viveu e o que esse período influenciou aí na obra dele, tá? Pessoal, eu fiz um vídeo recentemente especificamente a respeito desse período, beleza? Falar de Padre Antônio Vieira é falar do período barroco e eu preciso que você saiba algumas coisas específicas sobre o período barroco. Então, se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui nesse card, dá uma olhada lá nas características ligadas ao período. Preciso que você saiba algumas coisas, prévias aí do barroco, para a gente conseguir falar especificamente da figura do padre Antônio Vieira e dos textos que ele escreveu, dos sermões, beleza? E aí, pessoal, um lancezinho que eu vou ter que lembrar aqui, não tem jeito, só pra gente não ter dúvida nenhuma, tá? É que os sermões que o padre Antônio Vieira escreveu tinham um forte caráter conceptista, beleza? Pessoal, lembra comigo que o conceptismo nada mais é do que um jogo de ideias, ou seja, textos conceptistas, lá no barroco, tá? São textos marcados pela argumentação, pelo forte jogo argumentativo. Então você já vai ler esses sermões pensando no quê? Pensando que esses textos vão sempre dialogar com argumentos, vão sempre tentar argumentar em prol de uma ideia, vão sempre tentar defender uma tese, defender uma ideia e construir bons argumentos para que tudo faça sentido dentro daquele texto ali, beleza? Bom, jovens, sabendo disso, agora a gente precisa relembrar rapidinho o que é um sermão, tá? Pessoal, pensa no seguinte, sermões eram textos de caráter religioso, escritos em prosa, beleza? Ou seja, a estrutura lá em parágrafos, joia? E esses textos, na verdade, olha que sacada, não eram textos feitos inicialmente para serem lidos. Então, mesmo que o texto lá tivesse sido escrito, a intenção final dele não era essa. Não era um texto para permanecer só escrito. Não. Lembra comigo que o sermão, na verdade, era um discurso. Beleza? Então a ideia final do sermão, o objetivo final é que o sermão fosse pregado, Ele seria uma pregação, uma espécie de discurso religioso que ia discutir ali, todo esse elemento religioso num momento em que era realizado no Brasil o quê? O processo da catequização indígena. Lembra comigo que o padre Antônio Vieira foi um padre jesuíta aqui no Brasil, ou seja, tinha um objetivo muito específico, realizar, entre outras coisas, a conversão dos índios ao catolicismo. Por que isso é importante? Pessoal, porque a gente vai ter nos sermões uma característica muito presente no período barroco, que é a característica cíclica. Cíclica, ou seja, você vai perceber, lendo os sermões do Padre Vieira, que ele fica o tempo todo voltando nas mesmas ideias, voltando nos mesmos assuntos. Às vezes a gente vai ficar até com uma impressão de texto repetitivo. E é mesmo. Mas por que é repetitivo? Lembra comigo de novo, porque o objetivo final não era que o texto fosse só lido. O objetivo final é que ele fosse o quê? Ouvido. Aquilo seria uma palestra, uma pregação. E quando a gente vai fazer uma palestra, pode perceber aí nas palestras que você já viu na sua vida, a gente tem sempre a coisa da repetição, que é para dar o quê? Que é para dar ênfase, beleza? Professores fazem isso constantemente. Eu aqui no canal faço isso constantemente, Às vezes eu vou repetindo ideias, para você gravar essas ideias. Então, esse caráter cíclico, esse caráter de repetição de ideias, é uma das principais marcas dos sermões do padre Antônio Vieira. Toma nota aí já, hein? E como sempre, pessoal, a Unicamp foi fofíssima aí com os vestibulandos. A Unicamp selecionou, na verdade, olha que legal, hein? 3 sermões apenas, e os sermões do Padre Vieira não são muito extensos, então vai ser uma leitura tranquila para você,
tá? Ela selecionou 3 sermões, sendo que os 3 sermões selecionados pela Unicamp, na verdade, abordam o mesmo assunto. Então, imagina mais ou menos o seguinte, a gente tem um sermão, na verdade, dividido em 3 versões, tá? Então, de fato, são 3 sermões, são 3 textos, ou seja, seriam 3 discursos, beleza? Mas a temática é a mesma. Ele vai mudar uma coisinha ali, a gente vai destacar isso, né? Do primeiro para o segundo ele destaca mais algumas coisas, do segundo para o terceiro muda outras coisas e por aí vai. Então ele vai mudando, mas tudo vai girar em torno de uma grande temática. 3 sermões, uma grande temática aí pra gente. Pessoal, esses 3 sermões foram escritos lá no século XVII, período barroco, beleza? Foram escritos entre os anos de 1672 e 1673, beleza? Então, 3 sermões escritos ao longo de 2 anos. Tranquilidade. Esses 3 sermões giram em torno da Quarta-feira de Cinzas, tudo bem? Então eles vão ter basicamente o mesmo título, né? Sermão da Quarta-feira de Cinzas. E aí você vai ter a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão, né? Mas todos eles giram, então, em torno desse tema, a Quarta-feira de Cinzas, que é um tema religioso, é um tema lá do ideário católico. O que é exatamente a Quarta-feira de Cinzas, né, para os cristãos, para os católicos e tal? Lembra que a Quarta-feira de Cinzas, pessoal, na verdade é um momento, né, dentro da crença cristã, é um momento de regeneração do corpo e da alma, né? Por quê? Porque a Quarta-feira de Cinzas, para a maioria das pessoas, é o quê? É aquele primeiro dia pós-carnaval, né? Se você trabalha, é o dia em que você vai entrar no trampo aí depois do meio-dia, beleza? Tá? Mas, na verdade, o que acontece, né? Tem o carnaval e todo mundo fica muito louco e faz um monte de coisinhas e, enfim, não entremos em detalhes, não é? Mas aí, depois do carnaval, vem a Quarta-feira de Cinzas, que marca o primeiro dia da Quaresma, né? Então você vai ter uma sequência de dias aí para se regenerar, para pedir perdão e para voltar-se de novo aos caminhos, né, considerados corretos diante do cristianismo, né? Então a Quarta-feira de Cinzas, ela marca esse período de regeneração. E olha que interessante, por que o padre Antônio Vieira dá esse título, né? Sermão da Quarta-feira de Cinzas, em 3 versões aí, né? A palavra cinzas aí, pessoal, vai dar toda a temática. Esses 3 sermões vão girar em torno da ideia cristã de que o homem veio do pó e ao pó retornará. Essa é uma passagem bíblica muito famosa, né? Lembre-se, né? Não vos esqueceis de que do pó o homem veio e ao pó retornará. Essa ideia de que o tempo presente, a vida presente, na verdade não conta muito. O que conta é o passado, viemos do pó, e o futuro, retornaremos ao pó. E os 3 sermões vão girar em torno disso. Vão tentar usar argumentos, né? O padre Vieira usando fortes argumentos, para tentar nos convencer de que somos pó, fomos pó e seremos pó lá no final. E aí, no primeiro sermão, é bem interessante porque ele vai jogar todo esse argumento, vai fazer esse jogo argumentativo, né? Fomos pó, ao pó retornaremos e tal. E ele usa um exemplo em algum momento do sermão, lá no texto, ele conta uma historinha que é bem interessante, né? Ele conta uma historinha de que alguns homens foram a um cemitério e, né, esses caras aí começaram a abrir os caixões. E de repente um dos homens fala, tenta descobrir aí, só olhando esses corpos mortos, esses esqueletos, tenta descobrir quem em vida era rico e quem em vida era pobre. Claro que não dá para saber, né? Então um argumento aí em torno de uma historinha, tá? Para tentar mostrar que no final todo mundo é igual, velho. Beleza? Todo mundo no final vira o quê? Vira esqueleto, velho. Vira pó dentro do caixão, a terra vai comer. Então ele tenta argumentar, inclusive usando essa historinha, né, dos corpos mortos, os caixões sendo abertos aí no cemitério, tá? Mas o primeiro sermão apresenta essa ideia e vai girar em torno de argumentos que tentam provar sempre, então, que o que importa no final é pensar no passado, fomos pó, pensar no futuro, voltaremos ao pó, e no presente somos o quê? Somos nada, cara, tá? Somos nada. Então, devemos nos achegar a Deus, né? Nos aproximar de Deus, porque no final das contas a nossa essência é sempre um grande nada. Beleza? Ponto importante aí. Primeiro sermão apresenta a ideia e coloca esses primeiros argumentos pra gente.
Já no segundo sermão, pessoal, tem uma sacada um pouco diferente e que demonstra muito o que estava acontecendo lá no período barroco. Lembra, eu comentei com você deve ter visto aí no vídeo anterior, não é? Eu comentei com você que o período barroco estava marcando o quê? Uma contra-reforma, então a gente tinha uma revolução científica muito forte, a ciência estava crescendo, a igreja estava tentando recuperar esse poder através da contra-reforma, então o contexto era todo, né, de muito conflito, mas tinha uma forte abertura que já tinha rolado lá no humanismo, lá no Renascimento, uma forte abertura científica, não é? Por conta disso, olha que caráter curioso. O segundo sermão, apesar de ser um sermão religioso, um sermão católico, beleza? Não, um texto católico, ele traz várias referências à filosofia, à ciência. O padre Antônio Vieira recupera, por exemplo, pessoal, algumas ideias associadas ao grande filósofo clássico, o Sêneca, né? E ele vai usar essas ideias para tentar mostrar pra gente que morrer bem pode ser tão precioso, tão importante quanto viver bem. Ou seja, você não deve pensar só em viver uma vida boa, você deve pensar também em ter uma morte boa. Como assim uma morte boa? Você deve ter uma vida boa para que a sua morte seja tranquila. Então, ele fala de vida e fala de morte nesse segundo sermão aí, recuperando elementos da filosofia da ciência. Isso não seria possível na Alta Idade Média. Aqui no Barroco, a gente já tem essa possibilidade, então. E lá no terceiro sermão, pessoal, que a Unicamp vai cobrar aí, né? O padre Antônio Vieira, ele continua falando da ideia da quarta-feira de cinzas, lembra que isso vai aparecer nos 3 sermões, beleza? Mas aqui ele vai tentar, né, no terceiro sermão, ele vai tentar agora desconstruir os conceitos de certo e errado. Então ele vai tentar reprogramar esses conceitos aí. Ele vai tentar dizer ali, né, sempre argumentando, beleza? Ele vai tentar dizer que o que a gente acha que é certo pode não ser. O que a gente acha que é errado pode não ser. Então ele vai tentar mudar essas coisas e, de fato, reprogramar essa ideia. Tá? Ele traz alguns exemplos. Tá? Ele fala da relação que a gente tem com a vida e com a morte. Ele diz que, normalmente, tá, nós, seres humanos, amamos a vida e tememos a morte. E ele vai tentar desconstruir e inverter isso. Ele vai falar, não, isso não faz sentido. Por quê? É na vida que se sofre. É na vida que você está sujeito a ser enganado, a sofrer violência, a ter decepções e tal. A morte, na verdade, é o quê? É um grande descanso. Então ele diz que nós devemos, na verdade, o quê? Temer a vida e amar a morte. Olha essa desconstrução. O conceito de certo e errado já está mudando. Ele traz até um exemplo bíblico. Ele traz o exemplo de Adão e Eva. Ele relembra que lá, né, de acordo com o ideário cristão, Adão e Eva cometeram lá um pecadão, comeram lá o fruto proibido, e eles receberam como castigo divino o quê? Não a morte, mas a expulsão do paraíso. Tá? Então ele coloca essa expulsão mais ou menos como algo entre a justiça, entre a punição, entre o perdão. Olha que coisa interessante. Mais ou menos como se o padre Antônio Vieira, lá no sermão, no terceiro sermão, estivesse dizendo: se Adão e Eva recebessem como punição a morte, isso não seria um castigo, não seria punição, seria um alívio. Porque nós devemos amar a morte. E Deus os deixou vivos para sofrerem em vida as consequências do pecado original. Olha que interessante esse exemplo e o argumento que ele traça em torno do exemplo. Então, o terceiro sermão é uma desconstrução aí dos conceitos de certo e errado, sempre retomando a ideia da quarta-feira de cinzas. Isso sempre. Pessoal, só pra gente finalizar esse vídeo então, como eu tinha falado lá naquele vídeo sobre o Barroco, que você, nessa altura do campeonato, já viu, beleza? Como eu tinha falado lá, existem algumas figuras de linguagem que aparecem sempre nos textos barrocos, né? E são figuras de linguagem que vão marcar sempre o quê? A oposição entre ideias, porque o Barroco é um período de muita oposição. Então a gente vai ter aí, nesses 3 sermões do Padre Vieira, muitos paradoxos, muitas antíteses. Aparece sempre a ideia, né, de vida e morte, por exemplo, pecado e perdão, por exemplo, certo e errado, como eu acabei de falar aí, né, que aparece muito no último sermão. Então, esses conceitos paradoxais, uma ideia e o seu oposto, uma ideia e o seu oposto,
vão aparecer muito nos sermões do Padre Vieira. Por quê? Porque, na verdade, essas ideias contraditórias, opostas, aparecem muito nos textos barrocos, na arte barroca de maneira geral, né? Então, vale também relembrar essa característica aí, que é bem bacana e acaba representando uma característica do próprio momento histórico, o período barroco. Beleza, jovens? Bom, queridos e queridas, é isso, né? Mais uma vez, brigadíssimo por você ter ficado aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, ativa sininho, assim você não vai perder nada em relação à leitura, escrita, vestibulares, obras literárias e por aí vai. Valeu mesmo, tamo junto e até um próximo vídeo. Beijos, abraços, é nóis. Falou, tchau!